Olá, sou a missionária Marise e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a cultura, sobre a religião mais antiga do mundo, o judaísmo, isso mesmo. Falar um pouquinho sobre os nossos irmãos, aí os judeus, né, o povo escolhido por Deus para herdar a terra prometida. O judaísmo tem uma cultura singular, né, tem uma história singular e que ao mergulhar nos detalhes, nas minúcias de toda a sua tradição, da sua cultura, a gente acaba se encontrando também. Então, falar sobre o judaísmo é falar sobre uma religião messiânica. É uma religião não missionária, tá? É diferente do cristianismo, muito diferente. Enquanto o cristianismo é uma religião missionária, né? Cujo objetivo é levar o evangelho, é alcançar pessoas, trazer as pessoas para dentro das igrejas, né? Converter as pessoas a Cristo. O judaísmo, ele é bem diferente, tá? Ele não faz questão que as pessoas aceitem se tornarem judeus. Eles não fazem questão que você faça parte, sabe, lá das sinagogas, que você entre, você se converta ao judaísmo, não. Dificilmente você vai ver um rabino aí nas ruas dizendo: ei, venha para a sinagoga, venha para a minha religião. Você não vai ver isso, né? Então o judaísmo tem muito para nos ensinar, muita coisa para a gente aprender sobre essa cultura singular. E dando continuação ao nosso vídeo, eu quero abordar a história, né, o início, a origem desse povo, né, que começa lá com Abraão, né, de acordo com o livro de Gênesis capítulo 12, né, o Bereshit, na língua hebraica. Bereshit é Gênesis. E lá no capítulo 12 a gente vê a história de Abraão, né? Deus, ele chama Abraão, ele pede que Abraão saia da sua terra e vá para uma terra que ele mostrará, né? Então Abraão obedece, ele sai de uma terra onde se praticava idolatria, né? A família dele era idólatra, o pai dele era idólatra. Abraão obedecendo ao Senhor, mais tarde ele tem o primeiro filho com a escrava egípcia Agar, o Ismael, né, que mais tarde se torna flecheiro, né, ele vai para o deserto. Depois Abraão é abençoado com o filho de Sara, filho da sua esposa Sara, Isaac, que nós conhecemos como filho da promessa. Em seguida, após a geração de Isaac, nós temos duas figuras também extraordinárias, Esaú e Jacó, né? Quando o mais novo, Jacó, que segurou o calcanhar do seu irmão gêmeo no momento do nascimento, se torna o primogênito na questão espiritual da bênção que seria dada aos primogênitos. Então Jacó, ele se torna Israel, né? Nós conhecemos também a história dos filhos de Jacó, as 12 nações, com destaque para José, né, que se tornou governador do Egito, como provisão de Deus para salvar o próprio povo de Israel. Então, a todo momento nós vemos uma proteção grandiosa, sobrenatural, mas também natural, sobre o povo de Israel, porque nós podemos contemplar as bênçãos do Senhor sobre esse povo, sobre os judeus. Então, começou daí a história, a origem do judaísmo. Patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, com destaque para o seu filho José. Passado muito tempo, os hebreus eles foram escravizados no Egito e Deus providenciou um salvador, Moisés. Moisés, ele liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, do Mar de Juncos. O Mar de Juncos, cujas águas se abriram e o povo atravessou com os pés secos, né? Um grande milagre. Foi realizados maravilhas e prodígios naquele lugar, através do poder de Deus, que estava conferido a Moisés, o salvador daquele povo, o salvador dos hebreus.
no período que eles estavam escravizados por Faraó. Em seguida, nós vemos a figura de Josué, o seguidor de Moisés. Então, Moisés morre e entra em cena Josué com uma grande liderança, entrando aí com o povo restante nas terras prometidas, na terra de Canaã. Foi uma luta muito grande, né? Deus tinha prometido a Abraão que ele tomaria posse, que a geração dele tomaria posse. O pessoal entrou na terra prometida, mas as lutas não terminaram. Israel ainda não era um estado e Israel continuou lutando, porque eles nunca desistiriam do que Deus tinha prometido, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem, independente do tempo que passe. Então, com Josué vem o período dos juízes, né? A gente conhece o período dos juízes, que durou bastante tempo. Em seguida, ao período dos juízes, nós vemos os reinados, né? Com 3 reis em destaque, né? Nós conhecemos esses 3 reis de maneira, assim, extraordinária, né? Começando aí pelo rei Saul, que o povo pediu muito o rei, né? E Samuel era o profeta, e o Senhor disse, vamos dar um rei para eles. Então veio Saul, em seguida Davi, né? Saul, ele foi desobediente, então Saul foi rejeitado por Deus e Davi ganhou, né, um lugar de honra. Ele era um pastor de ovelhas, o menorzinho da casa, né? E o Senhor levantou ele, colocou em evidência e o honrou com o reinado de Israel. Davi foi um grande rei, né? A história de Davi também é sensacional. E em seguida temos Salomão, né? Então esses 3 reis se destacam entre os demais. Após o reinado de Salomão, a nação de Israel ficou dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte era Israel e Samaria, e Reino do Sul a Judéia. Então os assírios atacaram Israel e a Babilônia atacou a Judéia. Então o povo de Israel, ele foi levado cativo, mais uma vez escravizado, né? Então Israel, ele começa a passar por um período de reclusão, vamos falar assim, né? E mais tarde a gente vê aí, né, as empreitadas para a reconstrução do templo, porque havia sido destruído, né, pelos ataques dos inimigos. E temos aí em destaque esses reinos divididos, tá? Reino do Norte, Israel, Samaria, e Reino do Sul, a Judéia. Com a reconstrução do Templo de Jerusalém, nós temos também na história a helenização, tá? Então a cultura hebraica, ela foi sendo influenciada pela cultura grega e houve a helenização aí dessa cultura. Nós temos aí como resultado disso a Septuaginta, tá? Que foi a helenização das escrituras hebraicas, tá? Sendo estas traduzidas para a língua grega. Então, os romanos dominaram a Palestina, Jesus nasce, é rejeitado pelos israelitas, Roma destrói o Templo de Jerusalém e também Jerusalém, e em 1948, finalmente, Israel é reconhecido como Estado. Nasce, então, o Estado de Israel. Essa é a história, esse é o princípio da história do judaísmo, essa religião não missionária, essa religião messiânica, monoteísta, a mais antiga do mundo. Os seus livros são o Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também o Talmud, que traz todas as leis e cultura dos judeus, a cultura oral, a tradição oral dos judeus, que é fascinante.